Sejam bem-vindos a mais um Talk Fera, hoje em dose dupla. É, por isso que nós estamos com a mesma roupa, meu Prazer tá dando. Ah, tá repreendendo. Então, hoje em dose dupla. E lembrando, gente, você que está assistindo esse episódio pela primeira vez, ou esse episódio, ou esse canal pela primeira vez, esse é o Talk Fera. Talk Fera é o podcast do profissional de sistema de consórcio. Dei até uma travada para falar. Gaguejou. Talk Fera. Sempre no início da gaguejou. 2.700 inscritos. Quem é esses 2.700 inscritos? Vendedores de consórcio, supervisores, líder de equipe, a faxineira do consórcio, o pintor do consórcio, o pedreiro, todo mundo que está envolvido no sistema de consórcio está aqui. E quem é fera está aqui. E hoje estamos com uma fera, mas antes de falar dessa fera, eu queria as considerações iniciais do meu parceiro de bancada, fera também, Henrique Líder. Por favor, suas considerações iniciais. Hoje o empoderamento feminino vai reinar nessa mesa aqui, ó. Vai falar daquelas mulheres guerreiras, batalhadoras, que sabem onde quer chegar. Hoje é uma pessoa que vai falar sobre isso. Hoje o podcast é sobre falar o valor da mulher no consórcio. E você que é uma mulher de valor, está convidada para assistir esse episódio. E sem mais delongas, vamos bater palma para ela. Lara, seja bem-vinda! Ô, Laria! É Tatiele. Lara Tatiele. Lara Tatiele, seja bem-vinda. Considerações iniciais da Lara aí para o pessoal aí que está nos assistindo. Pode falar. Começar primeiro Você não tem vergonha. eu nunca tive. Começar primeiramente agradecendo a Deus por estar aqui hoje, né? Agradecer a todos vocês também pela oportunidade, o Henrique, né, por ter nos abraçado desde o início, o Elito, né, por estarmos aqui hoje com esse projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai dar certo. E é isso, né? Estamos aqui para isso, né? Para crescer, para buscar cada vez mais sermos pessoas melhores, profissionais melhores no ramo, né? Empoderamento feminino tá aí para isso, colocar a mulher no ramo, colocar as coisas para andar, mostrar aquilo que mulher pode, que o que mulher mais pode é poder onde ela realmente quiser fazer valer a pena. E é isso. E a Lara, eu vejo hoje que tem várias características, né? A Lara hoje é supermaster, a Lara é mãe, a Lara é esposa, a Lara é empresária. E tudo isso a gente vai falar nesse episódio, mas antes de você se tornar tudo isso, o que a Lara fazia? O que a Lara já iniciou trabalhando no consórcio ou trabalhou com alguma coisa antes? Eu queria saber. Porque você é jovem, você tem aí no máximo 26 anos, 25, vai. Quem era Larinha? Se depois. Sistema de consórcio. Antes, né, do sistema do consórcio, eu estudava o técnico de enfermagem no início e comecei a trabalhar em laboratórios, né, inclusive quando fui para o ramo do consórcio, né, para o comercial, e meu salário na época era fixo, né, teve um pouquinho daquela questão do receio, medo de não dar certo, mas trabalhava em laboratório, estudava bastante também, fazia o meu, como sempre a gente diz lá na Bahia, né? Faz o seu. E trabalhava também muito com política. Quando era época de política, eu fazia trabalho externo fora, ganhava diária. E nessas diárias que eu ganhava... Batia bandeirinha também? Batia bandeirinha no meio da rua. Era onde eu ganhava R$ 80 por dia, consegui pagar o meu curso técnico. Me formei, comecei a trabalhar em laboratório, também em hospitais. E conseguia ganhar um dinheiro bacana, né? Antes de ir para Maceió, começar a trabalhar na área de vendas. Então, eu gostava muito de estudar, fiz muitos cursos, né? Só que hoje não exerço nenhum, tô no ramo empreendedor e não abro mão mais. E você iniciou no consórcio com quantos anos? Com 22 anos. 22 anos. Aí você foi pra Maceió, você residia na Bahia e foi pra Maceió. Isso. E Segredo Soares. De Segredo Souto Soares pra Maceió. Alô, Chapada. A Chapada, já mantive minhas amigas, tudo de lá. E como é que eu comecei isso aí? Você iniciou como? Foi difícil? Foi fácil? Conseguiu se adaptar? Fácil nunca é, né? Foi muito difícil, muito complicado deixar minha família, meus pais, minhas avós. Eu sou muito apegada à minha família, né? A todos eles. E foi muito difícil sair da minha cidade para ir me aventurar, vamos dizer assim, em uma cidade grande, né? Porque eu saí de um salário mínimo para um comissionamento. Então não foi fácil, foi muito difícil. Eu tive muito medo, mas sempre coloquei Deus acima de tudo, né? À frente de todo o processo da minha vida. E graças a Deus cheguei até aqui. Mudança de cidade. Mudança de cidade. De estado. De estado, cultura,
morei com muitas pessoas dentro de uma casa só, então, querendo ou não, tive que ter esse costume todo, mas tudo por um propósito, né? Na época, na hora da dificuldade, eu via que ia valer a pena e fazia jus realmente onde queria chegar. Mas fácil não foi, nunca é pra ninguém, né? E como foi a sua primeira venda, você lembra? Lembro. Conta aí um pouco desse detalhe. Claro, lembra aí que você era administrativo. Você começou com o administrativo. Esqueci dessa parte. Comecei como administrativo na Multimarcas, não me identifiquei com o administrativo, chorava muito, não gostava da parte administrativa, Então, né? demais. Lidava só com o sistema, meu negócio era lidar com pessoas, conversar. Quando eu paro para conversar, eu não paro mais, já perceberam aqui, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de estar ali cara a cara com as pessoas, né? Conversando, batendo papo, negociando, contando um pouco da minha vida, a pessoa também contando da dela. Então, no administrativo não tinha isso, né? Era cara com sistema, com computador, com folhas, com caneta. Então, eu não me dei. Então, o meu representante, quando viu que realmente eu não estava feliz, ali dentro daquela sala trancada, só eu e o computador, que ele me colocou pro comercial, aí ele viu que realmente eu alavanquei. Aí foi o momento que eu falei, não, aqui é o meu lugar. O comercial aqui é o meu lugar. É lidar com pessoas, é trazer pessoas junto comigo, é pegar a minha equipe, segurar a mão de todos os meus vendedores e fazer eles também crescer, assim como eu também queria. Eu queria te fazer a pergunta que eu fiz para os outros entrevistados aqui. O que te chamou a atenção no consórcio quando você iniciou? Você falou que já trabalhava, ganhava seu saláriozinho mínimo ali, pau. Mas o que te chamou a atenção para você continuar, permanecer? Você falou que foi difícil a trajetória como ADM. Sim. E aí eu queria saber o que fez você permanecer? Você acreditava? O que te fez acreditar no sistema de consórcio? Quando eu fui para o comercial, que eu vi que eu poderia ajudar pessoas, né? Tanto meus clientes, mas também vendedores, porque não era só sobre os clientes, eu também tinha que trazer aqueles vendedores para crescer. E a maioria dos vendedores que eu pegava eram pessoas sofridas, pessoas que a família era humilde, né? Que não tinha dinheiro. Pessoas, assim, bem tristes mesmo, que eu conseguia alegrar aquelas pessoas. Então, me subiu aquele, assim, de... Poxa, eu tô conseguindo ajudar essas pessoas que têm essa estabilidade financeira mal. Eu tô conseguindo botar na cabeça dessas pessoas que elas podem crescer. Então, isso eu tinha já de mim. Meu sonho era poder ajudar os meus irmãos, que moravam no interior. A vida deles era só dormir, beber e ter amizades que eu não achava legais, que poderia estar levando eles pro mundo errado. Então, o meu foco principal, né, foi querer crescer no ramo, porque eu sabia que eu poderia dar oportunidade para eles, primeiramente, né, pros meus irmãos. E eu também crescer e ajudar muito também a minha família. Então, meu foco sempre foi muito esse. Quando eu percebi que o consórcio me proporcionava isso, foi o momento que realmente eu me dediquei, foquei de verdade, busquei, né? E sempre fiz o máximo para ter êxito em tudo que eu fazia. Então, assim, eu ajudava também muitos meus representantes, estava com eles ali pro que der e vier, né? Tudo que eles precisavam eu estava junto, era a primeira a chegar na empresa, a última a sair. Eu peguei a empresa deles e trabalhei como se fosse minha, né? Treinei controle de qualidade administrativa. Então, eu fazia tudo aquilo ali porque eu sabia que um dia eu seria eu. Coloquei na minha cabeça, eu vou fazer tudo aqui na empresa deles, porque um dia será a minha. Então, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Então, o melhor foco para mim continuar no consórcio foi esse. Foi eu poder ver que eu poderia proporcionar uma estabilidade financeira, né, para aqueles que estavam do meu lado. Minha família, os meus vendedores e também a mim. Tem uma virada de chave aí que foi quando você foi trabalhar com o Henrique. Isso. Eu queria saber um pouco dos bastidores dessa história e se você também pode nos contar quando você era vendedora ou supervisora, né? Antes de trabalhar com o Henrique, se tem algum cliente que chama a atenção, uma história engraçada ou comovente, né? Porque a gente que é vendedor, a gente lida com todo tipo de cliente, né? Demais. Cliente desde o cliente que chega com um monte de fruta, melancia, banana para te presentear, desde aquele cliente que chega com um rebanho de moeda que estava guardando há anos para poder fazer o consórcio dele. Teve a história de algum cliente que chamou a sua atenção? Sim. Tem um cliente meu que, inclusive, foi uma conta de 400 mil, né? Que foi para ele e para a mãe dele comprar um imóvel. E creio eu que ele vem pagando parcelas até hoje. Perdi o contato dele, mas virou uma pessoa assim super amiga minha, né? E que teve até uma abertura de outra nova loja que eu chamei ele para ir, né? Para essa inauguração ele ia, Cara, junto com a mãe dele. Então assim foi pessoas mesmo que eu peguei, que eles pegaram o vínculo comigo mesmo, né? entraram para sua vida. Exatamente. E então assim foi uma história muito marcante para mim, né, desse cliente, porque assim era um cliente que deu um valor de uma adesão exuberante, pagava as parcelas tranquilamente, né? Ficou super entendido e muitas vezes ia na empresa, levava alguma coisa para mim. Teve uma vez que ele chegou a levar uma cesta de enorme de coisas. Não ficou, eita, Lara, mulher, eu, meu Deus do céu, que vergonha, eu morri de vergonha, papai. Então, o que o papai pensar de mim agora?
Mas era sempre assim, eu gostava de cativar meus clientes na amizade, então eu trazia muito eles pra mim. Teve outro também que foi uma cota de um... Eu lembro, na época, foi de um trator. E ele era de interior, né? E esse cliente, eu já cheguei assim, eu gostava, amo meu batom vermelho, passava meu batom vermelho. E empoderadíssimo, chegava lá, sentava na mesa e fazia mesmo assim, chamar a atenção do cliente até ele fechar. E esse cliente ficou louco. Aí falava, eita, aí ficava olhando assim. Aí do nada falava, eita, novinho. Jeito balão, acha que o jeito vai sair um dia. E ia sabendo, mas só que ele não sabia que eu era casada, né? Aí eu disfarçando ali, eu falei, é pra me fechar, eu vou fingir aqui que eu também, né? Que eu também tô querendo. Olha as artimanhas dela aí pra vender. Aí eu, não, a gente marca, eu faço faculdade aí à noite. Inclusive, eu fazia um curso à noite, né, de análise clínicas, não tinha parado de estudar, porque eu contava muito estudar. Falei, tô fazendo uma faculdade aí, porém vai dar certo a gente sair. Não, aí fui ali conversando e tal. Ele, pois então vai dar certo, então vamos almoçar ali. Eu falei, calma, primeiro vamos ver aqui a negociação, como é que vai ficar, depois a gente almoça. E fui almoçar, mas eu chamei uma colega minha, que era minha vendedora, pra ir comigo. Fui, almocei, conversamos, fiz aquela amizade toda e tal. Foi uma venda tão tranquila de fechar que depois ele falou, a gente vai se encontrar qualquer dia. Eu, vamos sim. Com certeza nós iremos. Então, assim, tirava um pouco da responsabilidade um pouco assim, e ia mais pra amizade. Então, assim, acabou que ele tinha empresa lá na Praia do Gunga, e até quando a gente ia, todo mundo, a galera, a gente conseguia até andar sem pagar. Eu falei, não, é meu amigo aqui, agora é meu cliente. Então, eu conseguia trazer os clientes pra mim nesse formato, né, de animação, alegria. E às vezes eles ficavam meio assim, eu dava aquela brecha também, só que meio que eu não ia, né, mas ficava assim, fechar aqui e tal, virar meu amigo, e acabava que todo mundo virava amigo, e quando eu ia pros lugares, todo mundo e a galera pros lugares, a gente fazia tudo lá de graça, tranquilamente, porque os clientes eram meus amigos. Acho que tá faltando isso no mercado também, olha, é bom ressaltar essa amizade, esse vínculo com o cliente. Isso tudo parte de entender o problema do cliente. Com certeza. Então, quando você começa a entender o problema do cliente, se isso foi colocar no lugar, foi aquele episódio complemento, né? Colocar no lugar do outro, aí você vai estudar o melhor grupo, você vai estudar a melhor proposta pro seu Com cliente, certeza. para fazer com que ele realize o sonho dele ou resolva o problema. Com certeza. Lara, o Elton falou aí dessa questão de mudança de gestão. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi esse primeiro momento para você, a sua mudança. Eu lembro de tudo, eu queria que você falasse um pouco. Difícil de se adaptar, enfim, Envolvia muitas coisas, né? Emocional, psicológico, tudo isso. O pior foi o emocional e o psicológico, né? Porque, querendo ou não, eu era muito apegada à administradora, aos meus representantes. Então, a gente que é do interior tem essa questão, né? Sempre tem a gratidão, enfim, tudo mais. Só que às vezes tinha um pouco de intriga, e teve uma questão nessa parte, foi na época que eu peguei Covid, né? Eu já conhecia, não conhecia 100% o Henrique, mas a gente já se falava assim por redes sociais. E teve uma situação lá um pouco chata. E aí eu acabei ficando em casa, não pude mais trabalhar, porque eu tinha realmente pego o Covid. Porém, também tinha a questão das minhas comissões e tudo. Aí teve umas situações lá meio chatinhas. E aconteceu que eu fui pra casa e não voltei mais. Aí não quis mais ir trabalhar e tudo mais. Aí eu fui pro meu quarto nesse dia. Como eu sempre falo pro Henrique, né, que foi coisa realmente de Deus. Eu tenho por mim na minha vida, porque eu sempre oro antes de fazer algo. Então eu tava muito triste dentro do quarto, e sozinha, e com Covid. E o Gleice sempre indo trabalhar, e eu sempre ficando em casa. Aí um momento bem apertado da nossa vida mesmo, bem complicado, porque eu não podia ir trabalhar, porque eu tava com essa doença, e não conseguia fechar cliente. Eu fechava mais ali online, só que não é a mesma coisa você tá pessoalmente ali, né, todos os dias, focada na empresa. Acabou que eu fui pro quarto, comecei a chorar bastante, aí comecei a orar meu texto. E nessa oração eu comecei a chorar, meio desabei, assim, ó, chorando muito. Falei, meu Deus, se for pra mim voltar pra Bahia, me leve pro meu lugar novamente, para meu laboratório. Se for pra mim continuar aqui, mas que o Senhor me faça progredir, me faça ir pra um lugar que eu tenha essa valorização, né, que tudo mude, porque a situação não tá fácil pra mim. O Senhor tá vendo como é que tá tudo muito complicado. Eu não sei o mais que eu faço, eu tô dando o meu máximo. Pediu direção, né? Exatamente, pedi uma direção, tô dando o meu máximo. O que é que tá acontecendo? Que ao invés de subir, parece que tá piorando a situação. E foi aí que do nada Henrique mandou uma mensagem. Eu tava conversando, aí na hora que clica a mensagem, que toca o celular, uma mensagem de Henrique. Na hora que eu terminei de fazer a oração, eu falei, eu vou, Deus, porque é o Senhor que tá mandando. Eu acabei de fazer a oração, juro. A resposta veio na hora. A resposta veio na hora, Wellington.
Depois eu só terminei a oração, eu dei clique no celular, eu falei, pronto. Aí o Henrique mandou a localização da loja, eu falei, vamos, vai dar certo. Foi de certo. Fomos, abrimos um ponto. Tô desconfiado, né, Lara? Tudo. Foi lá, desconfiada. Desconfiada assim, falei, moço, será que vai dar certo? Aí fui comentar com o Gleitz, e o Gleitz super me apoiou. O Gleitz falou, vai, se der certo, eu também vou. Se não, tu volta. Pelo menos eu tenho que ficar aqui para ter certeza que vai que não dá certo. E eu olhei pra Gleitz e falei, mas vai dar certo, porque eu confio em Deus. Ele sabe onde tá me colocando. Foi depois de uma oração que a mensagem chegou. Então eu vou confiar, porque eu sei que vai dar certo. E fui. Com medo, com receio. Foi. E não foi nem aliciar a criança. Lara era uma referência. Foi, não, foi tudo muito recíproco. Lara foi sempre uma referência lá em Maceió. E eu sempre fui um cara muito curioso. Então eu sempre conversava com todo mundo, ela é uma das vendedoras de destaques lá. E aí eu tava indo pra Maceió. Eu falei, poxa, não tem ninguém em Maceió aqui. Deixa eu conversar com Lara, que eu conhecia, que era Fera Gold. Todo mês Lara era Fera Gold. Olha aí. Lá em Maceió. E aí a gente começou a conversar e tal. Eu pedi dica, Lara, onde é que eu alugo um ponto aí? Na Jatiuca é bom? Ó, na Jatiuca não é mais muito bom não e tal. Eu falei, ô Lara, e tal. Aí Lara, aí eu falei, ó, consegui uma loja assim, assada, Lara. Aí é top e tal. Então assim, através de uma conversa, né, que a gente Exatamente. iniciou uma parceria. E aí, graças a Deus, Estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje. Eu sei que você vai falar da parceria, mas eu queria saber, que é uma pergunta que muitas pessoas devem fazer, quem não é do hall de amizade de vocês deve fazer. Como que surge a parceria de você e Gleidson? Como é que vocês se conheceram? Foi no consórcio, foi fora do consórcio? Fora. Porque você já... Silvarão. Assim, eu logo onde é que tá aparecendo só. Não, foi antes do consórcio. A gente já namorava há bastante tempo. Eu comecei a namorar, exatamente. Eu comecei a namorar com ele com 14 anos, ele tinha 15. Rapaz. Então a gente tá Namoro de junto escola, né? desde de novo, senão. E aí, vocês vieram trabalhar juntos? Ele foi primeiro para Maceió, eu fiquei no laboratório. Depois que ele disse para mim que estava dando certo, eu cheguei lá. Só que quando eu cheguei lá, realmente não tinha nada certo, não. Eu tive o dinheiro que eu tinha guardado todinho do laboratório, porque eu sempre fui muito reservada da questão de gastos. Então eu cheguei em Maceió, eu trabalhava, ganhava o salário mínimo, eu cheguei em Maceió com 6.500. Eu lembro até hoje da minha conta da Caixa, o cartãozinho eu tenho até hoje. Azulzinho. E chegando lá, a Gleidson não tinha R$1. Falei, pô, Gleidson, você não disse que tava bem comissionado, tá vendo bem o que tá acontecendo aqui? O que aconteceu? O que aconteceu, homem? Aí, meu filho, foi meu dinheiro todinho. Aí mudamos de apartamento, mas Todo mundo usa graças a Deus, os dinheirinhos seus. todo mundo, menino, todo mundo, desde meu representante, aos amigos, a todo mundo. Aí eu falei, vai dar certo. Aí fui na luta e realmente começamos a crescer novamente, né? Aí nessa transição ele ficou lá e você teve essa transição? Como é que foi isso? Eu fiquei no interior, na Bahia, e ele foi pra Maceió. Não, eu falo da transição quando você veio trabalhar com o Henrique. Eu fui sozinha. Eu fui sozinha e depois ele veio. Aí, quando eu fui, eu comecei do zero. Na Multimarcas, eu tinha minha equipe que vendia 3, 4 milhões por mês. Eu não quis levar ninguém. Você deixou todo mundo... Eu realmente quis me autodesafiar. Sabe por que eu também não quis levar ninguém? Porque eu sempre fui uma pessoa muito grata. Querendo ou não, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, porque me deu a oportunidade, que foi o meu antigo representante. Então, eu não queria tirar toda aquela equipe que vendia aquele valor, mesmo que fui eu que treinei, né? Porque ia, querendo ou não, suprir ali no bolso dele. Então, eu não quis tirar ninguém, deixei todo mundo lá e fui sozinha. Nesse sozinha que eu fui, eu consegui contratar 5 vendedores. E desses 5 vendedores, eu consegui treinar muito bem eles e nós conseguimos bater, no meu segundo mês, 2 milhões. Olha aí. Como representante. Mas eu tive muito questão psicológica, que é onde o Henrique entra. Porque se não fosse o Henrique, nessa parte de me ajudar psicologicamente, eu não teria conseguido. Porque quando eu saí da Multimarcas, eu saí com muito medo. E ainda teve algumas pessoas que me colocaram mais medo ainda. Então, piorou a situação. Aí eu cheguei no Henrique e falei, Henrique, eu acho que eu não vou conseguir. E Henrique foi, veio, conversou comigo, você vai conseguir sim, Lara. Você vendia lá pros outros tão bem, porque que agora que é pra você, você não vai conseguir. Então ele... Administrador, você é um sistema. Exatamente. Ele fez assim uma conversa comigo assim que me fez, e é como eu digo, é Deus no meio. Me fez confiar totalmente no trabalho dele, no propósito, no que ele realmente queria exercer naquele papel. E eu também fui ajudando muito ele, né? A questão, a gente foi procurando jurídico, fomos procurando jornal, não foi, Henrique, para investir. Então assim, foi uma mão ajudando a outra que conseguimos chegar até aqui. Porque Lara já conhecia toda a parte ali de Maceió, A gente foi. os caminhos, até o jurídico, não foi, Lara? Foi você que Jurídico. conseguiu pra gente e tal. Muito bom. No começo ali, todo mundo tem as suas dificuldades financeiras, econômicas.
de formação de equipe, mas para você não foi essa dificuldade, foi mais psicológica. E o Exatamente. que marcou você e qual o conselho que você dá para as pessoas que estão abrindo loja agora? A gente sempre vai fazer perguntas, assim, dicas do ponto ali da sua Com história, certeza. né? Então, o que que você dá de conselho para a pessoa que quer abrir loja ou está abrindo loja agora? Não apavorar, nem desanimar. Já diz aquela palavra bíblica, né? Não se apavore, não se desanime, porque o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você andar. Então, essa frase foi que sempre veio na minha mente no momento que eu mais pensava em desistir. Teve umas situações ruins que aconteceram na época, mas que vai acontecer para todos nós que iniciam abrindo representação. Tem receio? Sim. Tem um medo? Sim. Mas nós não podemos nos deixarmos apavorar por ele, né? A questão de ficar com medo, de não conseguir arcar com a loja, custos, né? Aluguel, luz, água, jurídico, contador. É muita despesa para um representante. Então a gente tem que saber, né? Saber no momento que a gente ali tá no momento ruim, é orar, é pedir a Deus, é ajoelhar e seguir trabalhando. É o que eu sempre falo também. Muitas pessoas hoje, muitos representantes que eu vejo assim, pede muito, só que não faz jus àquele trabalho. Como assim, Lara? Não se esforça, não se dedica, não busca. Na primeiro obstáculo que tem, já quer desistir. No primeiro obstáculo que tem, se sente inferior, se sente mal, não se sente bem, se sente fraco, acha que não é capaz. E esse momento eu passei por tudo isso. Mas eu tinha um propósito na minha vida, que era ajudar pessoas, e eu sabia que eu ia conseguir. Através ali do meu sofrimento. Eu pude sofrer, eu sofri. Mas eu sabia que lá na frente eu iria ter ganhos melhores. Eu sabia que lá na frente eu tinha um propósito de ajudar muitas outras pessoas. Tanto os meus irmãos como todos os representantes que estão com a gente hoje, né? Que muitos vieram do nosso interior. Nós temos representantes hoje que nem imaginaria trabalhar com consórcio hoje. Hoje está aí, no ramo, ganhando bem, ajudando a família, tendo uma estabilidade financeira melhor. E é isso. O meu projeto e o do Gleison é esse, né? É ajudar essas pessoas. Então, como representante, a gente sempre coloca também na mentalidade dele tudo o que a gente passou. E quando eu falo de mim, principalmente até para as mulheres, que muitas vezes tem essa discriminação, tem um pouco desse machismo no ramo, não vamos mentir. E quando eu falo que eu iniciei sozinha, que eu virei representante, que eu consegui treinar 5 vendedores, inclusive desses vendedores, 3 eram homens, 2 eram mulheres, e consegui fazer valer a pena. Por que outras pessoas também não conseguem? Independente, seja ela mulher, seja homem, vai conseguir sim. Só basta realmente querer de verdade. Eu digo querer de verdade porque tem pessoas que quer o emprego, mas não quer trabalhar. Verdade. Não adianta você querer estar ali, mas você não querer fazer o que realmente precisa ser feito. Quer trabalhar duro, persistir, ter fé, buscar, saber que tem um propósito, não olhar a vida dos outros, focar na sua, que tudo anda. Eu não olhava a vida de ninguém. Quando eu entrei na plataforma do Henrique, tinha muitas meninas que me odiavam. Muitas. Sem nem conhecer, né? Sem nem me conhecer. Então, assim, eu fiquei um certo receio nessa época, porque elas falavam mal de mim. Já ouvi muitas conversas que elas falavam de mim. Ah, que chegou essa menina, ela dá motivo, marcos de mãe, de nada, quieta com isso daí e tal. Era tudo assim. E quando elas viram que eu comecei a vender, e eu sozinha de frente ali, para ser administrativo, controle de qualidade, representante, pós-venda, elas começaram a me respeitar. Viram que realmente eu estava ali focada em trabalhar, em não fazer picuinha, fofoquinha, conversa. Eu tinha um propósito ali, eu estava ali para isso. Tanto que eu nem me aproximava muito delas para fazer amizade. Eu ficava mais ali do lado do Henrique e dos meninos. Então acabava que eu era como se eu fosse um macho ali. Porque eu ficava mais do lado do Henrique, do Hélio, do Diogo na época. Então era por que eu ficava do lado dos meninos? Porque eles que me davam força quando eu precisava. Elas não estavam ali junto comigo. Então aí foi que eu percebi. Poxa, no ramo realmente tem muito isso daí. Esse preconceito. Teve comigo. E quando é que você parou assim pra pensar, pô, dei certo? Quanto tempo depois? Qual o resultado? Porque o dar certo para algumas pessoas é vender 1 milhão, mas para outras é de 10, 5, 7, 3. Quando é que você falou, poxa, dei certo como representante aqui? Foi quando eu vendi os 2 milhões e consegui na sequência vendendo, não parei. E aí foi no momento que eu cheguei em casa e fui, peguei a comissão, fiquei lá enchendo o saco do Gleison, botando na mesa. Eita, minha conta hoje tá estourada. Esse mês vai dar certo. E Gil lá sofrendo lá na outra lá. Eu fazia isso justamente para chamar a atenção dele. Falei, moça, aqui eu compro um carro logo aqui pra mim.
Não sei, então, assim, já querendo puxar ele ali junto comigo, aí ele olhou assim, aí ficou, e aí, foi, conta aí. Que foi, aí eu contando, eu falei, calma, deixa eu contar primeiro, depois eu te falo, você que tem aqui. Então, assim, depois desse daí que eu consegui vender bem, eu comecei em uma constância, realmente eu vi que deu certo, que tava dando certo. Só que o momento que eu parei e falei, agora vai dar certo, foi quando ele veio. Porque eu senti segura. Aí sim eu senti uma segurança fora do normal. Eu falei, aqui agora vai andar. Porque eu tive um auxílio ali em quem tá ali 100% comigo, né, Sempre da teve, né? empresa, exatamente, sempre esteve comigo, lado a lado, 24 horas. Falei, não, agora aqui deu certo. Porque ele entrou, aí conseguimos treinar mais pessoas, montamos 3 equipes, e nessa equipe começamos a vender tão bem que fomos a melhor plataforma, né, do Henrique. Na época a gente começou a vender nossos 3 milhões, depois o Henrique fez uma disputa lá, vendemos 4, depois 5, aí a última vez vendemos 6 em Maceió e depois fomos para Fortaleza. Aí foi aí que eu falei, pronto, agora deu certo. Nessa ida para vocês de Fortaleza, teve uma subida de cargo, né? De representante para massa. Isso, para mais. Como foi essa transição para vocês? Porque você já é da Bahia, aí teve que se adaptar à cultura de Maceió. Aí de Maceió tem que ir para Fortaleza, Ceará, para a cultura deles. Por mais as pessoas, quem é daqui do Sul, acha que o Nordeste é uma rua só e que todo mundo fala o mesmo dialeto, oxente, todo mundo. Não é assim. Nordeste, cada lugar tem sua cultura, tem Isso. diferente. Por exemplo, eu sou de Vitória da Conquista, Bahia, e na mesma Bahia tem Salvador, que é totalmente diferente de Vitória da Conquista. Como foi para você essa adaptação de cultura, de local, e você sentiu medo? Muito medo, muito difícil. A gente em Maceió tinha um i30, um carro. A gente vendeu esse carro para juntar mais dinheiro para abrir a loja de Fortaleza. Fomos para Fortaleza sem saber nem como era a questão do estado, só tínhamos pesquisado na internet, vimos que realmente era um estado grande, tinha muitos habitantes, né, era um estado muito rico de empreendedorismo e realmente é um estado muito bom, né, muito rico em tudo. E fomos com um Uno, que na época tava caindo aos pedaços porque tinha vendido o i30. Esse Uno quebrou no meio do caminho. Olha aí, meu Deus. Foi uma resenha, eu com cachorro, porque a gente não tinha filho, né? E um monte de vendedor que tava subindo o carro pra representar. E um monte de gente dentro do carro que tava subindo o carro para representante que tava indo, inclusive 3, né, que tava subindo o carro para representante. E esse carro do nada para no meio da estrada à noite, e toda hora passa uma moto, toda hora passava uma moto. E eu achando que a gente ia ser roubado, que era a mesma moto, só que não era, era uma passagem de carro, de moto, né? Um retorno, aliás, e toda hora a moto passava, eu achando que era a mesma moto, e já comecei a abrir a boca chorando, e vai roubar meu notebook, meu cachorro, tudo, e já ficamos com medo, mas chamamos o guincho, chegamos em Fortaleza de guincho. Então chegamos com o pé direito, não, vou chegar um pouco com o esquerdo. Chegaram no esqui. Chegamos, foi no guincho. E chegar em Fortaleza sem conhecer nada pra arrumar, apartamento, hotel, sem saber de nada. Calção, tudo Tudo caro. caro. Em Fortaleza tudo é calção. Não tem a questão de você colocar um fiador. O fiador tem que ter um imóvel quitado no nome. Então, ou você tinha um dinheiro para alugar um ponto, ou você não alugava e voltava. Pior ainda. Então, acabamos que, graças a Deus, conseguimos alugar um apartamento. Trouxemos todas aquelas pessoas para morar Tudo com a morar gente. junto de novo, meu Deus. Tudo moravam com nós, todos eles moravam com a gente. Até eles começarem a vender bem, né? E se adaptar ao local. E foi muito difícil, porque assim que a gente abriu o ponto para lidar com aquelas pessoas do estado, né? Assim, a questão também de gíria, como você está falando, né? De estado para estado, foi um pouco difícil. Porque a gente tinha que se adaptar a eles. Em Fortaleza também, a gente não sabia, mas tem muita questão que foi só falar. A gente escutava muito, assim, de vendedor que a gente chamava. Meninas, vocês vieram para esse estado aqui cheio de facção. A gente ficava sem entender. Mas o que tem a ver? Não tem nada a ver. A gente não compactou com nada disso, a gente veio para aqui trabalhar, né? Para exercer a nossa função, o nosso trabalho aqui, enfim, tudo mais. E mais que foi difícil, foi para tudo. Porque a gente tinha que estar bem financeiramente. Parece não, Deus já sabia que a gente precisava estar bem financeiramente por conta desses calções. Porque tudo para alugar é com calção. E você também precisava ter um nome bom. Ter um nome sujo não alugava nada. A gente passou assim que, eu já lembro, eu e o Gleice, a gente acaba de rir com isso. Tem uma churrascaria
churrascaria bem grande lá em Fortaleza, que é o Fogo Campeiro. E tava rodando umas carnes, assim, bem grandonas. E a gente com dinheiro incontado, né? Não podia gastar nesses lugares caros. E eu com o cachorro aqui na mão, o Gleice já com o chinelo quase quebrando. E outro representante que foi dirigindo nosso na época também mal, os dois lá atrás vindo, morrendo no calor, porque lá o sol é fora do normal. E olhando essa carne rodando, e a gente babando assim pra carne. Eu falei, meu Deus do céu, os meninos, "Ô, bora parar aqui." Eu falei, não tem dinheiro não. Não tem dinheiro, vamos focar aqui, nós temos que vender para ganhar dinheiro, para começar a vir aqui. Quando vocês bater tal valor, a gente vem aqui, de premiação de vocês, pronto. Já ficou na mente deles, porque eles já viram a carne rodando, então na cabeça deles, ali, a carne tá rodando, então, até a meta. Foi lá esbagaçar. Exatamente, para alugar o ponto comercial lá foi muito difícil, nós pegamos uma imobiliária muito burocrática, muito, que se a gente conhecesse essa imobiliária, essa que a gente chegou mesmo, que a gente conhece ela hoje, né, a gente não tinha alugado por ela, é muita burocracia, muito documento, muita coisa, e acabamos que alugamos esse ponto, um ponto enorme. Éramos tão loucos que alugamos um ponto caríssimo. Parece que naquela época ele tava na cabeça, vamos vender, vai dar certo, e vamos alugar esse ponto aqui caro mesmo. Alugamos esse ponto, que era realmente muito caro, um ponto enorme, com mais de 13 salas. E pegamos esse ponto e fizemos valer a pena. O ponto era horrível. Hoje o ponto tá assim, magnífico. A gente reformou ele todinho, Ainda tá com no o mesmo tempo. ponto? Não tá no mesmo ponto porque o dono aumentou. O aluguel já não era bom, que era muito alto. E agora ele triplicou o valor do aluguel. Eu falei, Gleison, não tem condições de ficar aqui com esse aluguel muito alto. Porque, querendo ou não, tinha meses que, pra pagar, era, assim, cruel. Tinha, mas imaginei, todos os meses você tá ali dando um valor tão alto num ponto. E, pela glória do Senhor, a gente achou um ponto também muito bom, que é próximo desse. Colocamos lá um aviso e falamos pros clientes que a gente tinha mudado por conta do valor que alterou, que tinha aumentado, e fomos pro ponto próximo desse daí também. E hoje, todos os clientes que a gente fechou lá têm auxílio da gente, tudo nesse ponto hoje também. Essa transição deles foi muito difícil porque o Ceará estava vivendo o pior momento do consórcio. Cheio de empresa fake, É pior, cheio de mas não sabíamos. operações, né? Cheio de situações complicadas lá. Então, por outras pessoas e outra. Empresa fake atuando lá de todo jeito. Entendeu? Então o policial não sabia quem trabalhava com autorização, quem não trabalhava sem autorização. Era tudo farinha do mesmo saco. Então o pessoal demorou um pouco para adaptar, para trocar, assim, acender aquela chave, né? A gente teve a mudança também de administrador. Então foi uma série de situações que deixou um pouco mais tardio o crescimento deles. Porém, muito mais preparados, né? Então, assim, hoje a liderança é muito, muito preparada. Dá para ver aí pela Lara aí, né? O Gueu, os meninos da MG, Marlon, Guilherme, são pessoas que estão preparadas para qualquer desafio, porque a vida de um representante não é só feita de momentos bons. É feito de momentos difíceis, Exatamente. é feito de mudanças, é feito de tomadas de decisão. É isso que é o que importa, né? Pra quem vive do consórcio. E esses momentos que Forjados. forja, né? Forja a pessoa, forma a pessoa. Prepara cada vez mais. Se prepara. Eu perguntei pra você, Lara, quando é que foi que você achou que deu certo como representante e agora como master? Quando é que deu certo os negócios? Quanto tempo depois? Você já foi logo de cara como representante vendendo 2 milhões aí de segundo mês e como master, que é um desafio muito maior, porque Eu achei mais complicado. como antes era só na sua força, ele lida com seus vendedores, Exato. é dependente apenas de você. Mas como master, você depende de outras pessoas, de outras lideranças. Exatamente. Para colocar muita coisa assim na cabeça do representante, né? De ter responsabilidade, compromisso, vender a ideia, foi um pouco mais difícil. Porque a gente preparou alguns, mas tinha outros que não tinha preparação ainda. Só que mesmo assim nós tivemos que colocar, porque a gente precisava botar pessoas como representante, porque a gente era master. E eles também ficavam ali naquela cobrança querendo ser representante. Mas muitos a gente via que não tinha preparação, né? E contratar um controle de qualidade para resolver as coisas da empresa, um administrativo para organizar a empresa, questão de custo de loja, muitas vezes não estava preparado, acabava que não conseguiam vender bem, subia para a cabeça e ficavam mais preocupados com as contas do que com o retorno, né? Do que com as vendas, do que com a meta. Focando Então, mais no problema. problema do que na solução. Então, foi uma parte mais difícil quando a gente virou master, foi isso. Conseguir lidar com eles para tentar colocar na mentalidade deles que iam dar certo. E muitos ainda duvidavam de si. Então, a gente teve que trabalhar muito psicologicamente todos esses meninos que estiveram com a gente desde o início. O Anderlan, o Isloan, o Ladson. Então, todos eles a gente teve que preparar a mentalidade para
ter esse crescimento, né, psicológico para se adaptar a um representante. Não foi fácil. A parte de ser master foi um pouco bem mais difícil e mais complicado. E fora que tudo a responsabilidade era minha e do Gleidson. Organização financeira que não Tudo. tinha. Não tinha de forma nenhuma. Pegava a primeira comissão, ele já gastava com besteira, não economizava para futuramente comprar um bem. E eu e o E Gleidson, sobrava desde tudo quando... pros master, né? E sobrava tudo pra gente. Então, eu e o Gleidson, desde quando a gente virou representante, a gente nós sempre tivemos dinheiro, porque sempre fomos muito resguardados. Pra você ter noção, a gente chegou em Fortaleza, assim que a gente abriu a loja, e que eu vi que eu poderia gastar aquele dinheiro com besteira, a gente já foi investir no terreno. Hoje o terreno é quitado. Olha aí. Entendeu? De quando a gente chegou em Fortaleza, a gente já chegou, arrumou a empresa, arrumou Há tudo. 6 anos. E já comprou um terreno. Então, assim, terminamos de pagar o terreno agora. E aí, olha que investimento. O terreno deve estar lá absurdo no valor. Então, assim, olha os investimentos que eu e o Gleidson faz. Com pouco tempo também que a gente chegou em Fortaleza, uma colega lá, eu fiz amizade, que eu sempre gostei muito de fazer amizade, com a corretora, que ela foi e pegou a casa que é dela, ela ia pra fora do Brasil, do país, e perguntou se eu queria a casa. Eu e o Gleidson, a gente foi e pegou essa casa, ficamos parcelando pra ela, até finalizamos a casa agora também. Então, assim, olha o pensamento meu e do Gleidson, né, de visão de crescimento, era isso que a gente sempre quis colocar na cabeça deles. Não pegar aquele dinheiro e gastar com besteira, só com viagens, só com roupa de marca, mas sim reservar um valor e guardar em bens, né? Não só o final de semana, porque tem muitos que na cabeça ganhar aquele dinheiro, não, eu vou gastar que o final de semana eu vou torrar tudo. E não é isso. Você tem que saber investir. Então, assim, foi difícil e até hoje é difícil colocar na cabeça de muitos a questão de resguardar o valor e investir no que realmente vai te dar fruto futuro. E nosso pensamento sempre foi esse. Desde quando iniciamos como vendedor, como supervisor, como representante, como master, o foco sempre foi esse. Investir em algo que vai dar frutos futuramente. Não gastar com tanta besteira, né? Tá ostentando. Nunca fomos disso. Às vezes as pessoas falam, ai, tu mais Gleidson também, tem hora que muito besta o nome que normalmente o pessoal fala. Só que não é questão de ser besta, nós somos muito espertos. A gente só não vai fazer essa demonstração para as pessoas nem bater de frente com elas. Aí teve Mas a até gente todo mundo comprando carrão, largueu lá, de boa, sem tranquilo. carro, né? não compramos carro de jeito nenhum. Preferimos investir no terreno. Depois que a gente foi vendo que a produção estava aumentando, foi que a gente comprou um carro melhor. Entendeu? Então sempre foi sobre isso. Não ostentar e sim investir. E saber também guardar um valor ali, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então isso é algo que a gente sempre teve na nossa cabeça. Sempre também falamos para todos os nossos representantes. Quando é que surge essa empoderação sua? Eu acho que desde o início, né? Porque para abrir uma representação praticamente aí sozinha aí e fazer as coisas darem certo. O que para você, Lara, é uma mulher empoderada, já que a gente vai falar desse tema hoje? Não depender. Para mim, o principal de tudo. Ter a dependência, sim, somente de Deus. E aquelas pessoas também que estão ali do seu lado para lhe ajudar. Mas não ficar naquela questão. Ah, eu entrei na plataforma do Henrique, só vou vender se Henrique vir aqui dar um treinamento. Eu só vou dar certo se Henrique vir aqui me dar um auxílio. Eu só vou vender se Henrique ficar aqui, ó, sentado a bunda aqui no sofá da minha empresa, observando para mim vender, observando quem entra, quem sai, para me dar força para me vender. E não é sobre isso. Nós, mulheres, que principalmente no ramo, tem essa questão dessa escassez de posicionamento, muitas vezes vangloria muito o homem, né? Muitos são machistas, que querendo ou não existe ainda até hoje. Precisamos nos posicionar referente a isso, bater de frente mesmo. Eu já cheguei a bater de frente com homens, mesmo que vieram me desrespeitar no ramo, né? Que vieram querer me rebaixar. Graças a Deus o Henrique nunca fez isso, acho que é por isso que a parceria sempre deu certo. Mas já teve muitas pessoas que já fizeram isso comigo. Inclusive eu me sentia muito mal com isso, mas eu não desistia. Falei, você vai ver quem eu sou. Então isso daí me motivava a mostrar para essas pessoas que não era porque eu era mulher que eu não ia conseguir, né? E eu ia dizer para essas pessoas, por eu ser mulher, eu vou conseguir. Então, eu gostava muito de demonstrar isso para as pessoas, essa força, né? E principalmente para aquelas mulheres que duvidavam de si. Eu tinha uma vendedora mesmo, que eu formei ela, que eu ficava a vida toda, se joga, garota, você é foda, vai lá, fecha esse cliente, que o negócio agora vai andar, vai dar certo. Então, eu sempre me posicionava muito assim para todas elas, para elas sentir aquela força, aquele empoderamento, né? Através da minha palavra, do meu esforço, para ajudar elas também. Então, a partir disso daí, foi onde eu consegui contratar muitas mulheres, elas colaram em mim, algumas que eu treinei hoje já são representantes, decolaram, deram certo, muitas estão no ramo hoje, as que não estão, mesmo assim onde estão se destacando. Então todas as mulheres que teve
tempo comigo, elas sentiram aquela pressão e esse posicionamento. É tão assim que qualquer coisa que eu faço, eu percebo que eu consigo arrastar todas elas para o mesmo propósito e a fala que eu faço. Se eu corto um cabelo curto, eu percebo que elas vão lá e já se arrasta também e corta. Se eu faço alguma coisa e posto na rede social, eu percebo que elas vão lá e querem fazer também. Então esse é o posicionamento feminino. É nós, mulheres, não abaixarmos nossa cabeça para o machismo, né? Não abaixarmos nossas cabeças para as pessoas que realmente querem nos ver cair. Porque as pessoas que querem nos ver cair é que realmente dá o gás pra gente subir na vida. E na minha cabeça sempre foi assim: eu vou mostrar pra você que eu vou conseguir. E você vai ver, eu vou conseguir. Então eu sempre colocava isso muito na minha cabeça, que eu ia conseguir, que ia dar certo, ia mostrar pra todas aquelas pessoas que duvidaram de mim, que me humilharam, que falaram palavras que me magoaram, que eu ia conseguir crescer na vida. E como é pra você, além de ser essa mulher empoderada, tomar conta de filho, esposo, casa, empresa? Agora ela é mulher de varão. Ela é empoderada, mas Né? conta essa experiência pra nós aí. Muito Uma boa. novidade aí pra você que tá na sua vida agora. Assim, quando tem algo também que meio que estragava o meu relacionamento pela minha parte mesmo, de querer resolver tudo. E muitas vezes eu acabava que eu não queria que o Gleidson resolvesse, eu resolvia. Quem tá que precisar de frente sou eu, como se eu fosse o homem da casa. Exatamente isso. Mas só que depois que a gente começou a se aproximar mais, né, de pastores, da palavra, porque eu sempre fui da igreja, só que quando eu me relacionei com o Gleidson, na minha cabeça ali, por eu estar fazendo tanta coisa, entrou tanto na rotina, que pra mim ali a responsabilidade era toda minha. Só que quando ele foi e ele teve esse contato direto, né, espiritual, que foi maravilhoso, ele observou e percebeu que esse papel que eu tava fazendo é dele. Então foi um momento que eu respirei e tá sendo o melhor momento das nossas vidas. Porque hoje eu tô mostrando mais o meu lado feminino. Eu era muito masculino. Hoje eu percebo que eu era realmente muito homem, assim, na questão de querer resolver tudo, de querer fazer isso, fazer tudo aquilo. Não é o meu papel. O meu papel é estar ali, ajudá-lo, me posicionar sim, estar no mesmo lado que ele ali, mas o papel de dentro de casa do homem é dele, o papel do homem na empresa é dele, então não é mais meu. Então é algo assim que mudou nossas vidas, que melhorou bastante. E não só a empresa, mas também o relacionamento. Eu comecei a ter mais respeito por ele. Não que eu desrespeitava, mas tinha hora que eu me estressava, falava palavras absurdas, assim. E hoje eu já não consigo mais ser assim. Então, pra vocês verem como quando o Espírito Santo tá dentro da casa da gente, como tudo muda. E hoje até ele também. A gente não briga mais, graças a Deus. Não tem mais aquele contato, assim. Às vezes, quando acontece qualquer coisa na empresa, eu venho, eu sento com ele, a gente senta, ele resolve. Quando ele não tá, quem resolve sou eu. Então, assim, depois eu vou e passo tudo pra ele. E antigamente não era, entendeu? Então, graças a Deus, modificou tudo isso. Então, a gente tá vivendo, assim, o melhor momento da nossa vida. Eu digo assim, espiritual, dentro de casa e na empresa. Porque antes era uma turbulência na questão de eu ter que resolver, queria pegar tudo pra mim, só que não era culpa dele, porque eu batia de frente com ele. Então acabava que ele sustentava ali, mas às vezes ele revidava para não ter um atrito pior. E hoje não. Hoje, graças a Deus, o Gleidson é maravilhoso. E era algo que eu era tão, assim, rápida, queria fazer tudo rápido, que às vezes eu não enxergava isso no nosso relacionamento. E era algo que, se continuasse assim, poderia nem estar aqui mais hoje. A gente poderia ter até, né, acabado tudo isso. Mas não, graças a Deus, viu o Leão, que é um fruto maravilhoso, né, da nossa família. E é isso. Muda tudo. Quando ele participou desses legendários aí, eu super indico para todos os casais, é muito, muito maravilhoso mesmo. Não muda só dentro de casa, mas muda na empresa, consegue adaptar mais as pessoas, até o psicológico dos nossos representantes mudam, para vocês terem noção. Eles começam a ter uma mentalidade totalmente diferente também, eles começam também a querer seguir, vocês terem noção, né, da força de um líder. Eles começam a querer seguir, as mulheres que começam a querer seguir como eu tô, os homens começam a seguir o Gleidson e tudo fica melhor, porque tudo na presença de Deus é extraordinário, não tem defeito. Então, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Pode fazer a pena. Lara, então, essa questão do Legendários aí, você pontuou muito, muito bem. E eu queria que você falasse também sobre qual é o seu próximo objetivo, o que é que vocês querem alcançar, né? Quais são os próximos passos aí? Voos muito maiores, né? Agora chegamos aqui em São Paulo, graças a Deus, já fomos, né, recebidos muito bem por vocês. Já conseguimos agora também virar Supermaster, que era um sonho também, que a gente já vinha trabalhando muito por isso. Nos adaptarmos cada vez mais a esse projeto, ajudarmos cada vez mais todos os nossos representantes que estão com a gente até hoje, né? Os que estão preparados para virar masters irão virar. Eu e Gleidson sempre, né, ali no processo, sempre vamos estudar, procurar cada vez mais melhorar o nosso profissional, o nosso cotidiano,
ano para conseguir ajudar e dar auxílio a todas essas pessoas, né? Porque o Supermaster, a gente vai ter que dar esse suporte não só em Fortaleza, mas também em todo o Brasil, em todo lugar que o Henrique vai colocar a gente para dar esse suporte. Então, assim, eu tô me sentindo super preparada, muito animada. Inclusive, já tô com muitos treinamentos para estar passando para cada uma dessas bases. Quero muito ajudar muitas pessoas, muitos masters que estão em outros estados, que estão passando por situações muito difíceis. Converso muito com eles, dou uma força muito grande para eles. E estamos aqui para isso, para auxiliar, ajudar eles em todo momento. Assim como o Henrique nunca chegou a descolar da nossa mão, sempre esteve junto com a gente, vai ser eu e Gleice nesse mesmo momento. Eu tenho o Henrique como referência, porque quando ele foi Supermaster, ele sempre esteve presente. E até hoje, como diretor, sempre está presente na nossa vida. Né? Henrique vem aqui no evento, Henrique vai, Henrique vem nesse evento, naquele, Henrique vai. E a gente sabe que não é fácil, né? A gente vê hoje, e eu e Gleice vamos sentir isso na pele agora, porque nós viramos. Então a gente vai saber como é, né? Ter que viajar, ter que dar suporte, ter que auxiliar tudo. E com o filho pequeno, carrega o menino. Simbora. Né? Vamos embora. Então, assim, a gente vai fazer jus ao nosso papel e vamos entregar o resultado realmente que vocês querem. Disso eu não tenho dúvidas. Maravilha, eu tenho certeza disso. E eu acho que toda a sua trajetória mostra que você já está preparada para isso, assim. É super merecedor, é uma colheita, né? Uhum. Teve todas as dificuldades aí como representante, como master. E agora vai ter as suas dificuldades como super, mas também nada que Nada é impossível. nada que você não vá superar também. Com certeza. Assim como você sempre se superou. E eu queria saber, dessa trajetória, quais são as pessoas que fizeram você ser a Lara de hoje? Quem são as pessoas a quem você é grata, a quem você tem a sua gratidão? Momento gratiluz. Nossa, quadro, momento gratiluz. Agradecer sempre, como eu tô falando, primeiramente a Deus, né? E agradecer aos meus representantes também no início que me deram essa oportunidade de estar aqui hoje no consórcio, porque também se não fosse por eles eu não estaria aqui, que é o Renan e a Débora, né? Que são excelentes profissionais no ramo, que hoje estão como master e exercem lá no estado de Alagoas. Agradecer ao Henrique, ao Camila e a Camila, né? Que nunca nos abandonaram, nunca largaram a nossa mão, por mais difícil que seja, por às vezes as brigas chatices, que a gente é chato mesmo. Vai faturar, vamos resolver isso, Henrique. Camila, enlouquece todo mundo, né? Agradecer a eles, agradecer a todos os nossos representantes, né? Que estão conosco até hoje, que deram o gás, que fizeram valer a pena, que compraram o nosso projeto, né? Que compraram a nossa ideia de crescimento e está com a gente até hoje, colhendo os frutos, graças a Deus. E agradecer todos aqueles, né? Que nós temos amizades também, não só da nossa plataforma, mas pessoas que hoje já são masters, pessoas que viraram supermasters, né? Que é os meninos da Bahia, que sempre também esteve ali presente, a gente sempre bateram um papo, conversamos, sempre nos dá ideias novas, né? E hoje também a você, a Valquíria, que está aqui justamente para dar um suporte completo pra gente. Então é só isso, só agradecer, só gratidão. Vamos pra cima, vamos fazer valer a pena, porque vocês podem contar com a gente, porque quando a gente entra num caminho, quando a gente entra numa coisa, é pra dar certo. 2026 já começou. 2026 é nosso, todo em glória a Deus, vamos pra cima. A gente tem um quadro também, Lara, que é uma inversão de papéis. Você vira agora a entrevistadora e nós entrevistados. Bem, Queria que você fizesse uma pergunta direcionada a Henrique e uma pra mim também. Ótimo. Você foi pela força. Ó devagar. Henrique, hoje qual é a sua visão para 2026 com o novo projeto, né, da Autocom para toda a sua plataforma? Um momento que eu fico feliz porque as pessoas que estão comigo desde lá de trás consigam crescer, consiga mostrar para que veio, consiga mostrar um trabalho que eu já fiz lá atrás. Esse é o momento mais importante e mais especial, é você ter pessoas do seu lado que sabem fazer o caminho, né? E trilhar essa nova etapa junto com você. Ninguém cresce sozinho. Então, se hoje eu estou aqui, foi por conta do trabalho de todo mundo, né? Se hoje eu estou aqui mais o Hélito, foi por conta também de que lá atrás ele me deu uma oportunidade, né? Então, esses momentos unidos aí estamos preparados. O que mais importa é que eu tô preparado. Tô preparado para a guerra, sabe? Tô preparado para o que deve e vier, mais do que nunca, porque a gente já teve muitas experiências e tenho certeza que esse ano vai ser um ano de vitória, porque a gente tá preparado. Amém. Né? Wellington, eu sempre fui muito seu fã,
e da Valquíria, né, do trabalho de vocês, desde quando você foi lá dar uma palestra pra gente, falei, pô, esse cara é muito foda, é muito bom esse treinamento dele. E hoje o seu projeto, eu fico muito feliz com essa união, né, do Henrique, da gente contigo. E qual é o seu propósito hoje, seu projeto junto com a gente, com a Autocom, que é de vocês dois como sócios, né, para nós como Supermaster, nós como plataforma de vocês, o que vocês pretendem, né, o objetivo para 2026 para todos nós? Muito obrigado, agradeço pelas palavras. Saiba que é recíproco também, né? E sempre acompanha, né, os profissionais, né, do consórcio aí através das redes sociais. Eu via sempre você fazendo um trabalho muito bom assim nas redes sociais, de vender a ideia, de colocar palavras positivas. E isso é o que faz de fato a gente ser um líder de verdade, impactar na vida de outras pessoas, né? O projeto para 2026, essa união que surgiu aí com o Henrique, é um motivo assim de é um sonho. Parece que todos os dias eu tenho que me beliscar para visualizar e se está acontecendo, porque realmente é um time muito forte, é um time muito bom. E para 2026 a gente tem muitos projetos, né? Imersões, botões de férias de vendas novos, treinamentos novos. A gente vai tentar implementar toda a bagagem que nós temos da nossa vida no Supermaster para que o Supermaster possa fazer o trabalho comercial, né? Então, assim, eu tô ansioso para fazer tudo acontecer. Não tem nenhum dia assim que a gente fala assim, esse dia aqui na Autocom não foi produtivo. Não teve nenhum dia, porque todos os dias é muito produtivo e sempre muito atarefado. Sim. Então, é um prazer muito grande trabalhar com você, com o Henrique, com toda a galera que vem nesse pacote e vamos fazer esse negócio acontecer. 2026 já começou. Vai dar certo, já deu. E eu acho muito linda essa união de vocês dois, né? Porque quando o Henrique começou, foi ele que treinou o Henrique, aí hoje estão juntos. Então, pra vocês verem como o propósito de Deus é maravilhoso, né? Tinha que ser. Tinha que ser. Lutamos aí. Pra estar aqui hoje os dois fazendo jus ao nome de vocês. Graças a Deus. E vamos fazer o negócio acontecer. Com certeza. Vamos lá. Agora eu tenho uma pergunta agora. Segura a emoção. Se fosse pra você deixar uma mensagem pro seu filho, ele vai assistir daqui 10 anos essa entrevista. Meu irmão, qual é a mensagem que você... Aí você pegou no ponto crucial de uma mãe, viu, Meta? Nessa hora, aí o empoderamento vai lá embora, né? Tá acabei de empoderamento não. Uma matou a mulher, deu a facada. A mensagem que você deixa pro Leon, pra ele assistir essa mensagem daqui 10 anos, qual o conselho que você der pra ele e o que você projeta pra vida dele? Eita, menino, aí pegou. Como se eu estivesse falando pra ele aqui. Cleito Leon, saiba que mamãe te ama muito, que hoje esse esforço, essa dedicação que eu e seu pai fazemos hoje é tudo por você. Quando a gente iniciou, minha maior vontade, né, era crescer e me estabilizar financeiramente, estar em um local totalmente diferente para conseguir te proporcionar uma vida melhor. E hoje nós podemos fazer isso por você, te colocar em uma escolinha melhor, uma escolinha que te proporciona coisas que nós não tivemos, comer um lanchinho melhor, coisas que nós nunca tivemos, escolha, estar em um ambiente melhor, coisa que o pai dele nunca tivemos escolha. E é para isso que nós estamos aqui hoje, principalmente eu digo assim, entre eu e o Gleidson, porque os dois é muito ligado a ele, né? A questão só eu cuido dele, não, o Gleidson cuida dele como se fosse também uma mãe, que tem aquele certo negócio de que é mais a mãe que cuida, no meu caso não, é os dois. Então a gente tem um certo cuidado muito com o Leon, graças a Deus. E meu filho, você é tudo para mim e para o seu pai. Saiba que nosso esforço diário é por você, saiba que esses dias que nós ficamos longe de você é pelo seu bem futuramente, pra gente conseguir pagar uma faculdade boa pra você, coisas que nossos pais nunca tiveram condições, pra gente conseguir te dar o melhor, né, da vida, mas sempre sabendo o valor de tudo. Pra você ter, você precisa fazer algo pra você entender que você vai ter tudo de bom, mas se você fizer algo que vai demonstrar para mim e o seu pai poder lhe proporcionar aquilo dali. Não você entender que você vai ter tudo de mão beijada, tudo muito fácil, porque nada na vida é fácil. Então, estamos aqui para isso, para ajudar você. Você vai estar me assistindo esse vídeo aqui quando você crescer. Então, sabe que nós passamos por muitas dificuldades, por altos e baixos. E o principal motivo de tudo isso, da gente conquistar e da gente suportar, foi por você. Sempre será por você, Cleito Leon. E aí, só calma. E agora a gente está chegando nessa parte final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo aqui. São cerca de 3.000 pessoas
que passam aqui pelo Talk Factory diariamente para assistir nossos cortes, nossos podcasts. Eu queria que você deixasse essa mensagem para esse vendedor, para essa supervisora, para esse representante, para esse master, para esse super, para esse diretor que está nos assistindo. E a mensagem também de agradecimento às pessoas, né? A mensagem que eu deixo aqui para muitos que querem desistir é que não perca a fé. Porque a fé é o alimento para tudo, quando você realmente quer ter algo na vida. Seja trabalhar no consórcio, seja trabalhar em qualquer outro ramo. Eu digo mais no nosso ramo hoje, porque é difícil liderar pessoas, é difícil você se manter em pé, muitas vezes em algumas percas. É difícil você se manter em pé, distante da sua família, distante dos seus familiares, distante de pessoas que você sabe que te ama de verdade. Mas mesmo assim, não podemos desistir, né? Lembra como a questão que é bíblico, né, de Moisés, que quando ele conseguiu ir buscar o seu povo para conseguir realmente levar para Canaã, né, para o lugar, para a terra prometida, ele não desistiu. Ele teve que passar, querendo ou não, por cima, de altos e baixos, até do rei do Egito, que era o seu irmão, né, que viveu junto com ele, para conseguir levar o seu povo para uma terra melhor. Então, a mesma coisa são vocês. Quando pensar em desistir, pense na família de vocês, pensa no povo de vocês, pensa em pessoas que você pode levar junto com você para mudar a vida daquelas pessoas. Muitos adolescentes hoje que se encontram em estado crítico de drogas, de álcool, com a família, infelizmente, entrando em eclâmpsia, muitas coisas ruins acontecendo, né? Filho matando pai, pai matando filho, família passando fome. Então, assim, que você muitas vezes, antes de desistir de um ramo que possa proporcionar algo bom para aquelas pessoas, que você faça valer a pena ali para ajudar essas pessoas a sair dessa vida, para também ter o mesmo pensamento que você no ramo para crescer. Eu digo mais isso por conta do interior que a gente mora. Eu tenho muitos colegas hoje, muitos conhecidos que entraram nessa vida e não saíram mais. Então, assim, o foco meu era trazer o máximo dessas pessoas. Alguns que trouxemos deram certo, outras não deram certo, não por culpa nossa, por culpa deles mesmos, mas nós fizemos o nosso trabalho, jus àqueles que a gente quer ajudar. Então pense nas pessoas. Antes de desistir, não pense só no seu bolso, só em você, só na sua vida, na sua família. Pense em todas as pessoas que você pode ajudar lá fora. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma mãe de um representante meu, me agradecendo. Depois que eu virei Supermaster, eu postei um vídeo que eu me acabei de chorar, e ela mandou para mim uma mensagem me agradecendo por tudo que eu fiz pelos filhos dela. Então não tem gratidão melhor no mundo. Hoje os filhos têm estabilidade financeira, são empresários, estão bem-sucedidos, né? Tem carro bom, ajuda eles, trouxeram outras pessoas também do interior para trabalhar. Então o foco seja sempre esse. Sempre que pensar em desistir, pense no próximo. Não pense só em você, porque quando a gente pensa só na gente, infelizmente a gente não cresce. Mas quando a gente pensa em todos que estão com a gente e quer trazer aquelas pessoas também, tirar daquela vida muitas vezes medíocre, vida que não vai te levar a nada, que não vai agregar nada, uma vida que a pessoa vai para a ruína, é onde a gente consegue vencer. Então o propósito é esse, é crescer e trazer pessoas junto com a gente para crescer também, não crescermos sozinhos. É por isso que você está sendo promovido agora, vai ter um ano de 2026 de muito sucesso. Eu creio. Por conta do seu propósito, porque você tem autorresponsabilidade de entender que sua decisão impacta na vida de várias pessoas. Então a gente está aqui para te agradecer por essa entrevista maravilhosa e dizer, o Rick vai pegar seu nome, viu? Tá ali, mas dizer que você tem um futuro brilhante, né, no consórcio. Obrigado. Você pode ter certeza aí que o ano de 2026 vai ser um ano de muitas bênçãos da sua vida. E vamos encerrar tocando esse sino aí e batendo palmas aí pra Lara Tadiene. Quem é fera? Tá. Cuida!